tipo de reparação para os descendentes de africanos que tinham sido trazidos à força para o país, não é? À força, nos porões dos navios, como vocês sabem, que desde Castro Alves até Caetano Veloso, todo mundo denuncia isso, não é? Nenhum tipo de reparação. Os Estados Unidos fizeram uma reparação, não é? Os descendentes de escravos no sul, porque o norte já tinha abolido a escravidão, o sul receberam um pedaço de terra e um animal de tração. Aliás, quando eu estudei isso, eu entendi por que a produtora do Spike Lee, não sei se vocês... O Spike Lee é um cineasta negro, e a produtora dele, não sei se vocês já prestaram atenção, se chama Three Acres and a Mule, 3 alqueires e uma mula. Que é como se ele estivesse fazendo uma referência que esse homem hoje é um cineasta negro por conta dos 3 acres e uma mula que a família dele recebeu. Ou seja, os Estados Unidos, embora não seja nenhum modelo de país, estão com Trump aí, oprimiram vários outros países, fizeram várias guerras coloniais, num certo sentido, mas é um país que conseguiu abolir a escravidão de uma forma justa. E é um país que tem uma classe média negra, não é? Que no Brasil são casos raríssimos de afrodescendentes de classe média, porque as pessoas ficaram realmente a Deus dará. Aí, vou fazer só uma nota de rodapé, que não vem ao caso hoje, mas desses descendentes de escravos que ficaram a Deus dará, principalmente na região portuária do Rio de Janeiro, ajudando a descarregar navio, que era o único trabalhinho braçal que eles podiam fazer para não morrer de fome, nasceu o samba, que é uma outra conferência que algum dia, se vocês quiserem, eu faço aqui, mas nos deixaram um legado maravilhoso, né, que nos identifica mesmo como algo da nossa raiz musical, e o Brasil é um país muito musical, então nossas raízes musicais são mais parte da nossa identidade do que talvez nas artes plásticas, na literatura, etc. Mas isso não vem ao caso hoje. Bom, depois nós tivemos uma república que veio também um pouco de cima, com os 3 primeiros presidentes, ou 2, não me lembro, eram marechais, né? Os 2 primeiros presidentes da república eram marechais. E logo no início da república, o que marcou a autoridade do presidente no começo da república foi o massacre de Canudos, né? Quer dizer, outra vergonha para o Brasil, além dos nossos 3 séculos de escravidão, foi o massacre... Vem para a mesa aqui, Arnão. Foi o massacre dessa comunidade que se reuniu no sertão da Bahia, ex-escravos, pessoas que não tinham trabalho, sem terra. O primeiro movimento sem terra do Brasil foi a comunidade de Canudos, não é? E o governo mandou 3 expedições, eles resistiram tanto que foram 3 expedições, até que eles massacraram. Não é que eles simplesmente prenderam, debelaram, não, eles massacraram os moradores de Canudos, né? Enfim, nós temos uma história bastante triste. E no século XX, são pulos, né? Não estou fazendo história do Brasil aqui, quem sou eu, mas para a gente chegar no nosso golpe atual. No século XX, o Brasil teve 2 ditaduras militares, né? Teve a ditadura do Getúlio e teve a ditadura de 64. Só 19 anos separam a ditadura que termina de 37 a 45 e a ditadura de 64, né? E a ditadura de 64 durou 21 anos, né? 21 anos. E uma ditadura que, no momento do milagre brasileiro, teve muito apoio. A economia estava indo bem, é assim, isso não é só o Brasil, né? As sociedades capitalistas são assim, a economia está indo bem, quem está lá em cima tem apoio. A economia vai mal, mesmo que seja uma crise internacional, como foi a crise que caiu aqui, que acabou por derrubar a presidente Dilma, e que continua, né, e que piorou. A gente estava agora vindo e vendo gente pedindo esmola em vários lugares, e eu estava comentando que em São Paulo, a Avenida Paulista, por exemplo, que é uma avenida bastante central, que é o cartão postal de São Paulo, você anda pela rua e é um dormitório a céu aberto. Quer dizer, isso não acontecia há 1 ano e meio atrás. É muito, muito triste, muito lamentável o que está acontecendo. Enfim, nós tivemos essas 2 ditaduras, sendo que na segunda ditadura, né, após o golpe de 64, que evidentemente, como também a ditadura de Getúlio teve resistência, deixou um legado de
430 vítimas, sendo mais de 300 mortos e cerca de 130 desaparecidos, que estão desaparecidos até hoje. Não é? A figura do desaparecido político é uma figura que só existe nas ditaduras da América Latina. Não é? Mas a ditadura argentina, tem alguém ali meio atrás da coluna, a ditadura argentina sofreu muita... Sofreu, não sofreu, porque quem sofreu foram os jovens que fizeram oposição, mas sofreu muita oposição. A nossa ditadura sofreu fraca oposição. E quando começou o tal do milagre brasileiro, que tinha a ver com o momento da economia internacional, porque quando veio a crise do petróleo, o milagre acabou, né? Mas durante o tal do milagre brasileiro, os presidentes mais repressivos da ditadura, principalmente o Médici, tiveram muita popularidade, eram muito considerados muito bons gestores. Eu estou usando essa palavra que nosso terrível prefeito de São Paulo usa, né? Gestor. Nem vou dizer o nome para não fazer campanha, para nenhuma pessoa lembrar o nome dele. Bom, e além disso, quando terminou a ditadura aqui, e terminou muito mais por um arranjo das elites, etc., não é? Não houve aqui uma comissão da verdade. Todas as ditaduras, Argentina, Uruguai e Chile, fizeram uma comissão da verdade logo depois que a ditadura terminou. E a comissão da verdade em Argentina, Uruguai e Chile era uma comissão da verdade e da justiça. De modo que, principalmente na Argentina, que foram 30 mil mortos e desaparecidos, por isso que durante a ditadura, durante o tempo da Comissão da Verdade, alguns cínicos disseram que aqui foi só uma dita branda, porque foram só 430. Não é só, não é? 2 mortos e desaparecidos já faz numa ditadura um regime cruel, não é? Mas lá foram 30 mil, inclusive porque a resistência armada foi muito maior. Os moços argentinos pegaram armas assim, muito seriamente. Então lá, logo em seguida, teve uma comissão da verdade, teve 2 comissões da verdade, na verdade, a primeira e a segunda foi da verdade e da justiça, e os militares foram presos, foram justiçados. Quando eu estive na Argentina, em 2014, que estava acabando a comissão da verdade, eu quis conhecer os 3 países, eu fui por minha conta, do Cone Sul, que tinham tido ditaduras, ainda estava havendo julgamentos. Me levaram ainda, já eram julgamentos assim, do 5º escalão das autoridades militares, né? O cocô do cavalo do amigo do bandido, mas ainda era gente sendo julgada. Era muito emocionante isso, porque não tem como não julgar. Essas pessoas torturaram, as pessoas mataram, as pessoas ocultaram cadáveres. Você pode dizer, estava cumprindo ordens, mas teve gente que saiu. Teve gente que não cumpriu ordens. Teve aqui militares que foram presos. Não sei se vocês sabem, um capitão no Rio de Janeiro, chamado Sérgio, esqueci o sobrenome dele, mas o apelido era Sérgio Macaco. Eu entrevistei esse homem nos anos 80 para a revista do PT. Ele era capitão da aeronáutica e ele ouviu seus superiores dizendo que iam fazer um atentado terrorista, explodir o gasômetro do Rio de Janeiro e botar a culpa na esquerda, para justificar que prendesse mais gente, que justificar o endurecimento da repressão. Isso era 68. E ele denunciou. E aí não deu para ter a explosão do gasômetro, ficaria muito feio, mas ele teve que fugir do país. Ele foi perseguido, não sei se ele foi preso, não me lembro mais. Esse foi um herói. Teve heróis no Exército, não é? Teve os grupos dos 11 do Brizola, que resistiram à ditadura e que foram presos também. Teve heróis no Exército. Mas a ditadura militar, quer dizer, a grande maioria não foi de heróis. E precisou que o Brasil tivesse uma presidente, que além de ser a primeira presidente mulher do Brasil, foi a primeira mulher, a primeira presidente que foi presa e torturada, né? Quando a Dilma foi eleita pela primeira vez, me pediram para escrever para a Carta Capital um artigo dizendo a primeira presidente mulher. E eu escrevi, bom, tá, eu sou mulher, eu sou feminista, eu acho importante a primeira presidente mulher, mas vamos valorizar uma outra coisa. Num país que teve 21 anos de ditadura e mortos e desaparecidos. Nós temos uma presidente que lutou contra a ditadura, foi de esquerda mesmo, pegou em armas e foi torturada. E não denunciou ninguém.
E eu não sei se vocês sabem que na campanha dela, o Aloysio Nunes, que é um PSDB coxinha, ele disse que não podia confiar nela porque ela mentia. Porque ela tinha dito que mentira. E ela tinha dito que mentiu, ela deu uma entrevista e falou que ela mentiu sobre tortura. Não é claro que mentiu. Tem que mentir. É uma questão, isso é a bravura, mentir sobre tortura e não denunciar os companheiros. E esse cara, que também foi preso político e virou casaco completamente, foi dizer que não dá para confiar numa presidente que mentiu na ditadura. Imagina, quer dizer, essa é uma das grandes qualidades da presidente Dilma. Ministro do Temer agora, claro. Quer dizer, ficante em Rio Preto. A coisa está ficando feia. Bom, enfim, foi o último país da América Latina a fazer uma comissão da verdade, da qual eu tive a imensa honra de participar. E outra coisa importante também, a Comissão da Verdade foi uma coisa boa depois, mas antes, foi o único partido, o único país que aceitou uma anistia para os dois lados. Vejam, eu ouvi muitos parentes de presos políticos que me explicaram para a Comissão da Verdade, que aceitaram essa negociação da anistia para os dois lados, porque tinham muita pressa que os seus parentes que estavam presos... Gente, desliga os celulares. Tinham muita pressa que os seus parentes que estavam presos, já feridos, doentes, passando fome, que fossem soltos. E claro que eles não podiam prever as consequências dessa anistia para os dois lados. Porque o que aconteceu? O Brasil, a ditadura terminou, nenhum torturador foi preso. Nem os piores, nem o Sérgio Paranhos Fleury, não é? Que caiu daquele barco, eu acho que ali alguém, la mano de Deus, deu um empurrãozinho para ele cair daquele barco. Porque ele saiu o pior torturador de todos, não é? O mais feroz, o mais... Alguém aqui leu os livros do Bernardo Kucinski? Eu recomendo muito. Ele tem 2 livros. Estou fazendo aqui já que a conferência não é escrita, eu vou fazer umas digressões de vez em quando. O Bernardo tem 2 livros maravilhosos que estão na editora Boitempo sobre a ditadura militar. O primeiro se chama K, simplesmente K, Bernardo Kucinski, não esqueçam, que é a história do pai dele procurando a irmã dele, que é uma desaparecida política. Maravilhoso o livro. Isso. E o segundo livro se chama Você Ainda Vai Voltar para Mim, que é um livro de contos, parece um livro romântico, mas Você Ainda Vai Voltar para Mim é o que o torturador diz quando o preso político sai da sala de tortura. Não é? Então, livros de... O K é uma novela e o Você Ainda Vai Voltar para Mim é um livro de contos sobre a ditadura militar. E o último conto, que é um conto belíssimo, eu vou contar para vocês, até hoje eu me emociono quando eu leio, que chama O Velório, e todas as histórias ele dá uma forma literária, mas são histórias verdadeiras. E o último conto é um velório, o pai está recebendo os amigos para o velório do filho dele, e vão chegando as pessoas, e vão falando do rapaz, é um conto curto, e no fim, dentro do esquife, só estão as roupas do rapaz, o diploma de escola, a bola de futebol, porque o corpo é desaparecido. Enfim, são contos maravilhosos. Estou fazendo essa propaganda do Bernardo, porque ele é um grande escritor e ele conseguiu... Muitas pessoas escreveram seus testemunhos da ditadura, não é? Eu recebi muitos livros do tempo da Comissão da Verdade, mas os do Bernardo têm uma qualidade literária particular. Então, eu faço essa campanha aqui. Mas, enfim, essa nossa anistia para os dois lados, não é? Teve uma consequência terrível, que é a ideia de que as pessoas pensam que a Comissão da Verdade teriam que pesquisar o outro lado. Né? Quando eu ainda era da comissão, às vezes eu era abordada num saguão de aeroporto, numa sala de espera de cinema. Ah, eu vi você na televisão, você é da Comissão da Verdade. Eu toda contente, né? Sim, claro, achando que as pessoas iam querer saber mais. E o outro lado, vocês não vão pesquisar? Que outro lado? Os crimes da esquerda. Eu disse, bom, o outro lado, que foram 3 crimes, é muito ruim que tenha tido crimes, né? Foram 3. Foi um tenente que o Lamarck aprisionou
quando ele estava fugindo no Raso da Catarina, e ele não podia mais levar, ele já estava fraco, passando fome, ele não podia mais levar esse prisioneiro com ele, e ele matou esse tenente. Se ele soltasse, o tenente voltava e contava onde ele estava. Né? Foi um soldado de banco que morreu numa bomba que foi... Não, foi um soldado de banco que morreu num tiroteio, um guardinha de banco que morreu num tiroteio, num assalto a banco que a esquerda armada fazia, e foi um rapaz que morreu, um passante, numa bomba que foi jogada na embaixada norte-americana. Não era para ter morrido ninguém, evidentemente, não estou defendendo essas mortes. Mas dizer, e fora que essas mortes, não tem o que pesquisar, elas foram amplamente divulgadas para mostrar que a esquerda era um bando de comedor de criancinha. Os seus autores foram punidos, alguns devem ter sido mortos em tortura. Eu não sei, porque eu estava pesquisando os índios e os camponeses, não dá para acompanhar todas as pesquisas na comissão. Mas, enfim, essa teoria dos dois lados foi horrorosa, horrorosa. E outra coisa, para mostrar o conservadorismo do Brasil, para mostrar como a nossa anistia negociada fez mal para o país. Durante a Comissão da Verdade, e a Dilma foi uma governante que foi ficando aos poucos impopular, principalmente quando a crise econômica que foi mundial, não é? Principalmente daqui do lado ocidental, chegou aqui, não é? Então havia já um clima anti-PT gigantesco, que tem muito mais a ver com a crise econômica do que com a corrupção, e depois a corrupção vira o pretexto, né, para tirar essa gente toda do poder. Mas as pessoas iam, às vezes, no Rio, eu estava esperando o ônibus, saindo do cinema, veio um rapaz, já vi a senhora na televisão, você é da Comissão da Verdade? Eu toda contente, né? Sou sim. E o outro lado, vocês não vão investigar? Eu falo, que outro lado? O lado dos crimes que a esquerda... Eu falo, mas, esses crimes foram divulgados, foram punidos, as pessoas foram mortas por esses crimes. Mas as pessoas não querem ouvir. Essa teoria dos dois lados fez muito mal para o trabalho da comissão. Foi muito apoiado, teve muita gente, foi muito bacana. A Globo dava notícia. Não é? Incrível isso. Em todo caso, não só, apesar de tudo, apesar de termos tido bastante apoio, não conseguimos achar nada, porque ela veio muito tempo depois, como um general que resolveu abrir o bico e falou muito, o general Malhães, coronel Malhães, que resolveu falar lá no Rio, falou até onde ele tinha levado os restos do Rubem Paiva para enterrar, etc., foi morto. Pouco depois, 10 dias depois que ele falou para a Comissão da Verdade, ele foi morto. Né? Nós encontramos um único desaparecido político enterrado no cemitério de Brasília, porque um assessor lá resolveu vasculhar todos os cemitérios até achar uma cova que tinha outra cova embaixo. E aí descobri alguém que tinha sido morto em Brasília, identificamos, os familiares vieram e nós encontramos um maranhense de movimento de camponês do Maranhão que tinha vindo, fugindo para Brasília e foi morto aqui. O único que nós encontramos. Então, foi uma Comissão da Verdade muito importante, porque colocou de novo a questão da ditadura na ordem do dia, mas com esse lado B das pessoas ficarem achando que tinha outro lado, como se fosse uma guerra normal. Toda a guerra é horrível, mas em que dois lados combatiam lealmente em condições de igualdade de forças. Né? E muito triste que logo depois que termina a Comissão da Verdade, a presidente Dilma sofre impeachment. Quer dizer, a Comissão da Verdade terminou em 2014, não logo depois, mas em 2016 ela sofreu impeachment. Não é? Sendo que o vice dela está aí até hoje fazendo barbaridades que, enfim, eu nem preparei minha fala até esse momento, porque eu acho que ainda estou tão indignada que eu não consigo pensar com clareza, mas está horrível. Não é? As passeatas de 2013 e 2014 foram muito mais pedindo muito mais contra o PT do que a favor, né? E tivemos agora, então, temos um vice que devia ter caído junto com a Dilma, no mínimo, mas o golpe foi dado pelo partido dele, né? O golpe foi dado pelo partido dele, e esse vice, cujo nome, claro que todo mundo deve ter pensado nisso, eu não estou falando nenhuma, se você mudar o acento, ele é o verbo temer, e devemos temer, por mais que ele seja medíocre e insignificante, esses são os que a gente deve temer no Brasil, porque esses são os que conseguem juntar uma corda de medíocres e insignificantes em torno dele por interesse.
e o PMDB, que já foi um partido no tempo que era MDB, agora quis voltar a ser MDB, né? O partido que lutou contra a ditadura, o partido que foi muito ativo na redemocratização, antes de surgir o PT, não é? Hoje eu chamo de, a sigla quer dizer Partido Me Dá Uma Boquinha, que é exatamente isso, né? PMDB, Partido Me Dá Uma Boquinha, porque é isso. Onde tem poder, eles são a maioria na Câmara dos Deputados, porque é um partido mais antigo, infiltrado em todos os estados, com um monte de prefeitinho local que fica trocando voto por favor, etc. Então eles são gigantescos. E onde tem a condição de levar alguma vantagem, algum privilégio, algum cargo, eles estão dentro, né? É uma quadrilha, na verdade, do crime organizado no Congresso Nacional. Essa quadrilha do crime organizado votou pelo impedimento da Dilma Rousseff, né? Ela caiu sem nada contra ela, o que é muito preocupante, porque quando o Estado legitima alguma coisa assim, a sociedade fica muito desencantada. Quem é contra, quem está indignado, fica desencantado. E quem é a favor, fica cínico. Porque só o cinismo para sustentar que era isso que tinha que ter acontecido. Então, esse momento é um momento muito difícil. Quer dizer, claro que quem está aqui não é totalmente desencantado, porque veio aqui debater. E quem estava lá fora querendo entrar, e que eu fiquei tão triste, veio aqui debater, veio aqui, né? E Minas, eu estava brincando com o Arnaldo, um irmão meu brincava que Minas é um estado histórico, e ele dizia, tem até hippie em Ouro Preto. E eu agora falo, Minas é um estado histórico, tem muito petista honesto ainda. E isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Viva Minas Gerais, de verdade, de verdade. Claro que nós temos o maravilhoso Fernando Haddad em São Paulo, maravilhoso Fernando Haddad, que foi eleito e falou, eu não vou deixar o mandato no meio para tentar me eleger para governador, e não deixou o mandato no meio, e na onda de 2014, com a queda da Dilma, etc., não se reelegeu, né? E foi uma pessoa que fez uma diferença gigantesca em São Paulo, que agora é claro que o nosso gestor está se encarregando de destruir, né? Enfim, e o Temer não cai. O Temer não cai, a não ser que a gente pressione muito, porque ele hoje é o representante dessa quadrilha, que essa sim está saqueando o Brasil, está tirando direitos, está demolindo as conquistas que... Eu me lembro, os meus amigos da esquerda estavam decepcionados porque achavam que as conquistas petistas eram muito tímidas diante do que se esperava. De fato, foi o que foi possível nesse país conservador, com esse Congresso conservador. Agora que as conquistas estão sendo demolidas, a gente vê que elas não eram tão tímidas assim. A quantidade de gente na rua, a quantidade de gente desempregada, a economia, né, que o Temer comemorou, que foi de 3% para 4%, sei lá, o PIB subiu de 3% para 4%, enfim. E essa sociedade, ele tão desacreditado, não é? E, no entanto, quem vai para a cadeia é o presidente Lula. 30 dias hoje. 30 dias hoje. Isso eu não sei nem comentar, eu peço perdão, porque eu assisti o julgamento inteiro, mas com um sentimento de indignação tão grande. E a maior indignação foi quando a Rosa Weber, que podia desempatar o jogo, falou que ia votar com a maioria, mas estava 5-5. E ela votou com a maioria para o lado pro lado de lá, da prisão do Lula. O cinismo é uma coisa muito perigosa, gente. Eu não estou dizendo que ela seja cínica, eu não a conheço, eu não estou qualificando a pessoa, mas esse argumento foi cínico. Foi cínico. E se fez uma onda em torno dela, a ministra que não fala em quem vai votar, que refletiu muito, que passou a noite assim, claro, para fazer um gol de mão desse, outro gol de mão. Né? Vou votar com a maioria, e desempatou pela prisão do Lula. Foi muito terrível e esse desencanto que a sociedade vai... Desculpe, a Carmen Lúcia. Foi a Carmen Lúcia, perdão, errei de ministra, perdão. Não, mas o voto da... Não, eu acho que foi a Rosa Weber. Foi a Rosa Weber. A Rosa Weber é que deu os 6. A Carmen que desempatou, tá. Ela voltou atrás, ela ia... foi isso. Perdão, errei de ministra. Mas enfim.
Enfim, é engraçado porque parece, né? Joaquim Barbosa, judiciário está na farsa junto. O judiciário tem uma posição política e tem uma posição à direita, infelizmente, né? Então, esse desencanto é um pouco preocupante. Esse desencanto pode levar a uma ilusão a respeito de figuras fortes, tipo o Bolsonaro. Não é? É verdade. Ele é o segundo. Sem o Lula, quem está na frente, tudo bem, as coisas podem mudar. Nessa altura, eles vão fazer campanha pelo Alckmin, se ficar Alckmin. Mas quando isso começa a acontecer, nós vamos ficando desgostosos. Quer dizer, se a gente tiver que escolher o ano que vem entre Alckmin e Bolsonaro, também, o ano que vem não, esse ano, né? No fim desse ano. Entre Alckmin e Bolsonaro não pode. Desculpe, não pode. Não pode dar nenhuma chance para o Bolsonaro. Um é um cara de direita, né? O outro é um torturador. Não pode, a gente tem que... Desculpa, eu estou fazendo campanha aqui. É ridículo, estuprador, torturador. Desculpa, fazer campanha pelo Alckmin, Deus me livre, entendeu? Mas não pode. Não pode ser Bolsonaro. A gente já passou por ditadura militar, gente, não pode. Enfim. E o Bolsonaro, o que me preocupa, para terminar aqui, para a gente poder debater mais, o que me preocupa com o Bolsonaro, vocês viram que eu não falei nada de psicanálise, não tem nada de divã aqui, né? É impossível. É o pouco que eu consigo discutir política. Mas é que, numa situação de desencanto, que é a nossa situação atual, e desencanto porque, mesmo indo para a rua e tudo, nós não conseguimos evitar isso que estava em curso. E esse partido, que já foi o partido da democracia no fim da ditadura, virou um crime organizado, simplesmente, bem organizadinho, com maioria no Congresso, né, no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, nós nos sentimos tão entrincheirados e claro que continuamos tendo as ruas, continuamos tendo o nosso vigor da nossa voz e continuamos tendo alguns estados em que nós podemos ainda colocar esperança, como Minas Gerais. Mas, enfim, eu me lembro de uma frase do Thomas Mann, que é num texto dele que não tem nada a ver com política, é um texto sobre o casamento, uma preleção que ele faz em defesa do casamento, um texto bonito. E no meio tem essa frase muito sábia: toda época que tem medo de si mesma tende à restauração. Ele está falando na Alemanha, né? De fato, a nossa época tem medo de si mesma. A nossa época agora, não estou dizendo a nossa era, esse momento agora é um momento que nós estamos com medo dos tempos futuros. Estamos com medo do que possa acontecer. Mas também temos que apostar em algo que não seja a restauração. Que a restauração, quer dizer, o Brasil demorou muito para levantar a ponta do nariz acima das suas décadas de conservadorismo, né? E de desencanto, e de reforçar a diferença e a desigualdade para o lado sempre dos mais ricos, não é? De reforçar a injustiça, de reforçar... O trabalho escravo está voltando, né? Então, o medo da restauração, por isso que eu digo de Bolsonaro, quer dizer, o perigo da restauração é vir de novo um militar dizendo aquela ilusão do tempo da ditadura que eles iam botar ordem na casa. Como se matar sob tortura fosse botar ordem na casa, né? Mesmo que não tivesse havido corrupção na época das estatais, que houve, porque não tinha imprensa livre, né? Então parecia que não havia. Mas mesmo que não tivesse havido corrupção, nenhum regime, por mais que tivesse promovido milagre econômico, etc. e tal, que teve que matar e torturar e matar para sobreviver, não é um regime de estabilidade, não é? Não é a ordem na casa. Então, acho que a nossa esperança hoje, quando eu me lembro da campanha do Lula em 2002, não sei se vocês lembram, que era a esperança venceu o medo, quando ele passou para o segundo turno, né? A esperança venceu o medo. Ali foi lindo, porque venceu mesmo. Porque quem era o candidato mesmo da primeira vez, que ficava dizendo, estou com muito... Não, quem foi que veio? A Elis Regina, a Regina Duarte. Imagina a Elis Regina, coitada. A Regina Duarte dizendo, estou com muito medo. E horroroso.
Horroroso, horroroso. E ela veio dizer: a esperança venceu o medo, que foi uma coisa belíssima, não é? A campanha do Lula. E a esperança tem que vencer o medo de novo. Não está tão fácil, mas aqui, que é um estado onde a esperança ainda está mais viva, e que bom estar falando aqui, e não no Rio de Janeiro, com o Bispo Crivella, e aquele estado que eu amo tanto, indo por água abaixo a passos rapidíssimos, mais do que São Paulo já está terrível, Rio de Janeiro, enfim. Vamos terminar dizendo: Marielle, presente. E vamos começar a debate. Lula livre! Lula livre! Aqui, ó. Não pode chorar não, Rita. Que eu vou fazer 5 inscrições de 3 minutos, depois mais 5. Pode ser? Quem que vai fazer a inscrição? Eu vou fazer, Arnaldo. Marcelo, você fica ligado aí. Estou ligado. Então a primeira inscrição é a minha, golpe. A sua eu não vou registrar aqui não, para ter outras. Gente, deixemos, alguém já falou por aí, né? Deixemos o pessimismo para melhores dias, né? Não é? Então é o seguinte, ô Rita. Gostou disso? Deixemos o pessimismo para melhores dias. Ô Rita, todo o trabalho que foi feito pelo povo brasileiro nas gestões do PT e mesmo por parte do governo FHC, alguns avanços havidos, mas do governo Lula e Dilma, tudo isso que está sendo desconstruído, mas ao fim e ao cabo deixou, é o que eu estou percebendo. Marília Campos está aí ainda? Nossa deputada estadual, viu Rita? Marília Campos, que levanta a mão. Foi o banho. Voltou, Arnaldo. Ali, ó, aquela ali. Só a frente, Arnaldo. Aí a Marília Campos, nossa deputada. É pra você, ela não viu, só eu. É pra você, viu, Marília? Então, assim, ao fim e ao cabo, esse trabalho todo, hoje eu estou percebendo, não sei se você concorda, vocês aí concordam, que está havendo uma mudança de percepção do que foi o golpe, há uma mudança de compreensão lenta, mas gradual. Então, assim, eu consigo perceber em relação ao meu partido, ao PT, assim, as pessoas estão mais compreendendo um pouco mais aquela rejeição que o PT era uma peste, uma coisa pestilenta, né? Isso diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante. E a questão da autoestima que foi desenvolvida, a autoconfiança nas pessoas, isso tudo eu acho que tem, como você falou, a gente não podemos perder a esperança, né? Eu acho que esse conjunto de coisas que eu falei aqui, acho que nos dá um ânimo para que, apesar de toda a tristeza da prisão do Lula, não sei o que, etc., dos erros cometidos, etc., tudo, mas eu acho que o clima está melhorando para o nosso lado, né? Mas não podemos deixar de ocupar as ruas e continuar fazendo esses debates para a gente refletir um pouco. Então essa é a minha primeira observação, depois você comenta. Qual que é o próximo aí, cara? Fernando. Qual Fernando? Você quer vir aqui na frente? Você quer falar daí ou quer no microfone, velho? Então fala alto. Tem que falar um pouco mais alto, porque tem muito barulho daqui. Fala aqui, vem cá, fala aqui, senão a galera não vai escutar, não. Eu mesmo não estava escutando a verdade, tem muito barulho. O povo aí embaixo está puto da vida, eles estão lá. Com razão, com razão. Três minutos, Fernando. Meu nome é Fernando, sou sociólogo. Conheci o Arnaldo numa palestra de um cara muito chato hoje, o Zueni Ventura, do BDMG Cultural, alguns anos atrás.
E você falou um pouco sobre a nossa herança escravocrata, que está aí muito forte, um dos fantasmas que a gente tem. A questão da ditadura em relação a levar a cabo o julgamento dos responsáveis por aquilo, os militares, né? E hoje a gente tem os militares aí soltando asinhas em todos os espaços, né? Não sei se vocês sabem, tem um militar no Twitter, o Paulo Bragança, que foi posto para fora do governo pelo ministro Jacques Wagner, e ele tem um rancor tão grande que ele, inclusive com milhares de seguidores, continua produzindo os impropérios e barbaridades em relação a isso. Tem um outro elemento que está muito forte aí, que a gente vê, que é uma midiotização da população, né, que vem da mídia, que eu acho que é um aspecto também, um outro fantasma que a gente tem aí, que a gente não resolveu, que é a democratização da mídia, dos meios de comunicação. A população tem acesso à produção, né, os vários setores da sociedade têm acesso à produção e à circulação do seu próprio conhecimento. E isso, e aí tem um outro elemento, se a questão escravocrata ela traz um afeto, a questão, né, da ditadura traz um outro afeto, que a mídia ela evidencia esse afeto, que é o ódio, né, o ódio ao diferente, o ódio a várias camadas sociais. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse afeto que está aí, esse afeto que imobiliza, né? Porque esse medo que a gente tem em relação às coisas, ele vem desse excesso de ódio. Eu tenho uma série de pessoas que eu conheço que hoje não saem com a camisa do Lula, ou saem com a estrelinha do PT, ou não saem de uma forma com medo, não de si mesmo, mas com medo de que seu filho na escola possa sofrer retaliações. Então, né, desculpa aqui alongar, porque eu acho que acho que você já falou disso em outro momento. Eu acho que esse poder do ódio, ele mobiliza muito a gente, e acho que a gente está nesse extasiamento, né, em relação a isso, e acho que tem esse fantasma aí da não democratização da mídia, né, do acesso à comunicação. Obrigado. Alô, Fernando. Obrigado, Fernando. Bom, pergunta difícil, a gente vai combinar que não valia, né? Deixa eu falar sim primeiro, depois... boa, tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa, saíram umas pessoas, pode entrar gente? Porque agora tá cheio de lugar vazio. Conta quantos lugares tem, só para entrar algumas pessoas para o debate, gente. Tem 3, lá tem mais 2. Pode? Vou olhar lá. Deixa eu entrar de pouquinho. Qual que é o próximo, Marcelo? Ninguém fez inscrição. Não, tem uma... Ninguém? Cadê? Tá aí? Cadê a imagem? Gente, mas não vai ler discurso não, hein? Senão não tem lugar. Eu só quero dizer para você, enquanto não chega a próxima pessoa, como ele chama mesmo? Fernando. Eu acho que a principal mídia do Brasil, que é o complexo Globo de Comunicações, eles são muito mais inteligentes que isso. Eles não fazem discurso de ódio. Eles não fazem. Eles são golpistas, eles fazem o discurso da legalidade, da ordem. A minha primeira pesquisa, que eu acabei nem defendendo, porque meu filho nasceu, não consegui fazer a tese, era sobre a Globo nos anos 70, em plena ditadura, como as novelas da Globo conseguiam não negar alguns aspectos da realidade brasileira e colocar sempre uma solução à direita. Então, a principal mídia do Brasil, que é a única que eu estudei e que eu ainda presto atenção, ela não insufla ódio. Ela tenta fazer as pessoas acreditarem que está tudo bem. Né? Elas não são bestas de insuflar ódio, porque eles têm os espectadores da Rede Globo, os milhões de espectadores, incluem as pessoas que os outros iriam odiar. Eles não fazem isso por uma questão de política de mercado. Não é uma mídia que insufla ódio, e é a mais importante. Eles são muito mais astuciosos.
na sua posição pretensamente neutra, que tende para a direita. A Globo, em 2016, não censurou a novela do Luiz Fernando Guimarães, Luiz Fernando Carvalho, desculpe, meu amigo, o Velho Chico, que era uma novela de esquerda, falava de reforma agrária. Não censurou, deixou ir até o fim e demitiu o Luiz no fim. Mas, quer dizer, eles mantêm a sua aparência, que ninguém sabe que ela demitiu o Luiz. Eu sei porque eu sou amiga dele. Mas todo mundo sabe que a novela foi ao ar até o fim. Não é uma novela. Então, diga. Não, isso pode ser fake news, mas não faz discurso de ódio. Eles não fazem discurso de ódio. Por inteligência mercantil. Não fazem. Gente, bom. Gente, desculpa, vamos deixar circular. Estou falando muito. Quem era a seguinte? Quem quer fazer a pergunta aqui? Então próximo é o Rômulo, então. Se não for fazer. Pode fazer, Rômulo. Vocês querem escrever? Fazer a pergunta? Qual? Inês. Peraí, se inscreve. Arnaldo. Você quer se inscrever? Eu queria que você falasse um pouco para a gente de uma questão. De primeiro, eu acho super legal que você fala essa coisa da escravidão, e se é que tem, se não, tem vários. O legado do Lula foi o empoderamento da juventude negra. Isso é um legado que eu acho incontestável, né? Mas o que me interessa, assim, se a quebra do simbólico do PT foi construída, ou se houve, de fato, como todo mundo entende, né? O que eu estou falando? Que a quebra disso que eu acho que é uma das coisas mais que propicia o lugar para o golpe, essa construção dessas coisas e tal. Então, se ele é construído ou não, como que se resgata de novo esse simbólico do PT que foi perdido nesse tempo? A gente devia combinar de não fazer pergunta difícil. O problema, Rômulo, é que eu sou psicanalista. Então é o seguinte, psicanalista tem uma certa... desenhou a camisa que eu te dei. Oh, não diga! Obrigada, eu ganhei uma camisa com seu desenho. Ganhei dele, hoje. Eu vou falar sério, parece piada, mas não é um vício de profissão. Psicanalista consegue ajudar o paciente a entender o que deu errado, mas nunca diz para o paciente o que ele deve fazer. Mas não diz por uma razão muito simples, porque a gente não sabe. Não é que eu sei, mas não falo, né? A gente não sabe. E talvez um cientista político, talvez um político, não é, que está há muito tempo, possa dar algumas ideias do que fazer. Eu juro, não tenho a menor ideia. A única coisa que me faz ir atrás quando tem é continuar indo para as ruas, porque no tempo da ditadura eu era bem jovem, mas era quando tinha um grupo, a luta continua. A luta continua é a única coisa que eu consigo dizer nesse momento para pensar em trazer de novo e que uma luta possa crescer, não é? Eu me lembro, nos anos 70, já no fim dos 70, quando acabou a pior fase da repressão, não é? Que nós começamos a ir para a rua. Foi muito incrível, porque a primeira vez que a gente foi para a rua, eu tenho até um amigo, o Sérgio Gomes, lá em São Paulo, que é comunista de partidão, e a gente brincava que a gente era o Clube dos 500. O Clube dos 500 é um clube que tem... clube exclusivo, que existe na Dutra, quando você vai chegando no Rio. Chama Clube dos 500, que deve ser uma coisa super chique, que só podia ter 500 sócios de elite, né? E eu brincava que nós éramos o Clube dos 500. E cada vez que a gente saía numa passeata ou numa manifestação contra a ditadura, eram os mesmos 500, né? Os que não tinham sido presos, os que não tinham sido mortos, mas que ainda eram de esquerda. E no entanto, a coisa cresceu, né? As passeatas foram aumentando, mas não foram elas que derrubaram a ditadura, mas o clima favorável à derrubada foi grande. Agora, o Brasil é muito conservador. Lembrem que a passeata dos 100 mil em 68, que foi tão importante,
aquela que tem a foto, que tem o Chico, o Caetano, o Gil, a Marieta na primeira fila, de braços dados, o Augusto Boal, todo mundo ali, a dos 100 mil, a passeata, a Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade, em 64, teve 600 mil. Né? O Brasil é conservador. Então, além de levar a gente para a rua, além da pressão, além de... eu tenho a impressão que nós temos que trabalhar muito nos pequenos núcleos, nos pequenos grupos. A igreja foi muito importante, não é? Nos anos 60, 70. A igreja fazia clubes de mães, fazia grupos com pretexto de fazer a pastoral, as comunidades eclesiais de base, sendo a teologia da libertação, mas desses pequenos grupos da coisa crescer. E nós temos que fazer onde dá. Em São Paulo nós estamos fazendo uma coisa que não é política, mas que nos dá algum alento, que até um pessoal de Pernambuco veio conversar com a gente. A ideia não foi minha, foi do Thales Absaber, que é um cara muito bacana, filho do Aziz, do grande Aziz, né, que foi ministro do Lula, que é a clínica aberta na praça. Os psicanalistas que estão ali desiludidos, chateados, querem fazer alguma coisa, a gente vai para a praça no sábado, senta lá e as pessoas vão ser atendidas de graça. Não é revolução, não é política, a grande política, mas é alguma coisa que vai dando uma sensação na gente que, nossa, a luta continua. E a luta vai começando e continuando assim, não é? Trabalho de formiga, mas um dia tem 600 mil de novo do nosso lado, não do lado da luta com Deus pela família e pela liberdade. Enfim, obrigada pela pergunta que eu não sei responder, mas pelo menos sei pensar um pouquinho em voz alta. Tinha... Inês. Quem que é o Inês. Eu acho que é mais ou menos, pegando o que você estava falando, porque a Márcia Tiburi escreveu Como Conversar com Fascistas. E eu tenho, a gente se conhece, né? Eu tenho uma vizinha que está em pânico, porque ela é de esquerda, não chega a ser petista, mas chega perto. E o filho falou que vai votar no Bolsonaro. Então ela não sabe. Aí eu te pergunto, como não produzir o fascista? Que é uma reflexão. O que nessa sociedade atual, pegando a sociedade do espetáculo, a tecnologia, o narcisismo, tudo isso que você trabalha, o ressentimento, o ódio, a inveja, que é um sentimento impotente, né? O que facilita a produção desses monstrinhos aí? Psicanálise e política. Ela é psicanalista, viu? Bom, felizmente, como você é psicanalista, você deve saber que a gente nunca sabe como fazer, não é? A gente nunca sabe mesmo. Agora, sei lá por que esse filho dessa mulher de esquerda é Bolsonaro. Podemos pensar em vários motivos, assim, psicanálise selvagem. Será que ele está em luta contra a mãe? Será que ele sente que a mãe de esquerda abandonou ele quando ele era pequenininho para ir para passeata e agora, então, ele vai se vingar votando no Bolsonaro? A gente pode pensar em Fenômeno social. E eu não sou... acho que depois é ela ali, ó. Como é que chama? Bom, eu tô te vendo. Eu não sou a pessoa que pode saber isso. Eu tenho uma sorte, eu digo é sorte, é pura sorte. Eu tenho 3 irmãos, eu tenho 2 filhos e tenho 11 sobrinhos. E ninguém é de direita. E meu pai era. Palmas pra ele. E o meu pai era de direita. O pai dela é de direita. O meu pai era um homem de direita, não de direita de apoiar a tortura e ditadura, nada. Mas ele achava os Estados Unidos um país muito bacana. A gente cresceu nos anos 50 com aquele pós-guerra norte-americano. Então era aquela idolatria da cultura americana. E meu pai foi assim. Ele era muito bom. Ele pagava bem os empregados, ajudava as pessoas. Não era de direita no sentido bolsonariano. Mas no Milagre Brasileiro, eu era estudante, ele ficava dizendo que eu não estava entendendo a importância do que os militares estavam fazendo e que, afinal de contas, a esquerda estava matando gente aí. Enfim, quem estava matando gente na época
não tinha liberdade de imprensa. Então ele sabia, evidentemente, que uma pessoa que tinha sido morta pela esquerda saía em todos os jornais, nas primeiras páginas, e o morticínio da esquerda ninguém sabia. Mas enfim, eu quero dizer, apesar do meu pai ter sido um homem de direita, assim, nada fascistoide, mas de direita, meus tios eram de esquerda, os tios maternos. Não tem nenhuma pessoa na minha família que seja de direita hoje. Não sei explicar isso. Sorte, alegria, todo mundo se gosta. Ela sabe explicar. Por quê? Pelo seguinte, isso é uma coisa muito clara. Você, como uma pessoa que com certeza é muito admirada, muito respeitada e notoriamente conhecida, as pessoas acabam. Não é culpa minha. Meus irmãos têm quase a minha idade. Eles já eram de esquerda quando eu não era ninguém. Mas por exemplo, eu tenho um tio que também era assim, extremamente de esquerda e ele conseguiu uma projeção. Sérgio de Castro. Todos os meus. O Sérgio de Castro. Nossa. Presente. Ele fez a minha cabeça. Ele conseguiu todos da minha família que era de direita virar esquerda. Todo mundo virou esquerda. Então, Não, na minha família não tinha de direita. Eu tive 2 tios que o meu avô mandou para o colégio militar, que eles eram vagabundos, nos anos 40, sei lá. Eles eram boêmios, vagabundos, botou no colégio militar, e eles eram de esquerda. Isso quando saíram do exército. Enfim, mas é verdade, você está dizendo uma coisa. Eu tive um tio, todos já morreram, né? Eu tive um tio que era comunista mesmo. E ele era arquiteto e ele foi a Cuba numa viagem que os arquitetos da FAO em São Paulo se cotizaram em 62. A Revolução Cubana foi em 59, né? Em 62 eles foram conhecer Cuba. Eles fretaram um navio, montes de estudantes de arquitetura, e foram para Cuba. E esse tio gostava de mim, sei lá porque eu tinha 8 anos, 10 anos, ele mandou um cartão postal de Cuba. E eu guardei aquele cartão postal de Cuba, acho que ele jogou a sementinha. Esse tio jogou a semente. E depois voltou contando como era Cuba, etc. E um outro tio, meu padrinho, que chegou a entrar na escola militar, esse que foi para Cuba, esse boêmio, que era uma maravilha de pessoa, ele deixou o exército e foi vereador do PT em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Foi vereador petista. Saiu do exército e virou vereador. Porque você só podia, eu não sei como é que é hoje, mas uma pessoa que estava em carreira militar só podia sair do exército sem ser desertor para entrar na política. Ele saiu do exército e se elegeu vereador do PT. Então tem uma esquerda, mas por que a gente está falando disso? Como fazer? Pergunta de como fazer para criar filhos. Eu acho, pelo menos, como não fazer, não doutrinar. Não doutrinar, porque filho vai contra qualquer doutrina de pai e mãe. Então, não doutrinar. E acho que tem exemplos que nos tornam de esquerda, que são coisas muito mais suaves e muito mais sutis. Tratar bem os pobres, não é? Você está na rua, vem um cara pedir dinheiro no farol, você não fecha a janela, você conversa 5 minutos com ele. Isso as crianças vão vendo e os adolescentes vão vendo. Acho que isso produz pessoas de esquerda. E não os trabalhadores, pagar bem as pessoas. Isso que você falou, Rita, o meu pai era delegado de polícia. Delegado de polícia, sou. E assim, isso que você falou, que vocês estão falando aí, mas ele tratava tão bem os pobres. Ele tirava a coberta da gente para levar para os presos da cadeia dele. Então, esse respeito ao outro, ao próximo, ao pobre, ao preto, o papai sempre teve. E vê se isso não me sensibilizou a vida inteira, não é? Não, lembrar de pai e mãe, lembrar desse tio também deu uma engasgada, viu? Estamos juntos, né? Umas engasgadas. Talvez isso, quer dizer, meus pais não eram de esquerda mesmo, mas tinham essa coisa de tratar bem as pessoas, se estava trabalhando lá em casa, então oferece almoço, coisas banais, que a elite brasileira não faz, não é? E eu tenho um pequeno trauma da minha infância, que no inverno qualquer em São Paulo, e eu morava perto da Rua Teodoro Sampaio, que é uma rua de muito comércio, não sei o que seria, de comércio de pequeno, de classe média baixa. E eu me lembro de um inverno que tinha muita gente dormindo na rua, e eu ia a pé para a escola e eu era muito pequena, fiquei muito impressionada com aquilo,
E resolvi fazer uma campanha por minha conta na minha classe, para as pessoas darem dinheiro para a gente comprar cobertor para os pobres. As coleguinhas começaram a pegar um dinheirinho do lanche e me dar, e as freiras ficaram sabendo, e foi uma humilhação, porque vieram me dar uma bronca, como é que eu estava pedindo dinheiro para as pessoas, as minhas colegas me dando dinheiro. Imagina, um colégio de freiras dominicanas, que inclusive eram freiras que depois entraram, foi muito legal já no ginásio, na teologia da libertação. Eu fui um pouco doutrinada para a esquerda no colégio de freiras dominicanas. Mas nessa época, só para contar como é que era o ambiente em casa, minha mãe, que não era de esquerda nem nada, mas quando eu falei que eu queria pedir dinheirinho para as colegas para comprar cobertor, ela me apoiou. Ela achou que era uma coisa boa fazer isso. Enfim, levei uma bronca da mãe. Delicadeza. Que eu acho, aliás, que são muito importantes. Quer dizer, eu acho que isso vai deixar os nossos filhos... Vem alguém pedir dinheiro, você não fecha a janela do carro. Você abre. Você tem uma chance em 50 de que seja um assaltante. Não é? E, aliás, eu que não tenho mais carro, nunca ninguém me assaltou na rua. As pessoas vêm falar e você fala com elas. E é isso. Quer dizer, essas atitudes que a gente diria republicanas, igualitárias, que são atitudes, talvez sejam muito importantes para os nossos filhos serem pessoas justas, querendo igualdade. Se eles vão votar no partido X ou Y, mas não vão ser fascistas, eu espero. Não é? Meus filhos, meus sobrinhos... Tem dois. Então tem a Sandra e depois a Lúcia. Pode vir aqui? Chega. Ele vai só até aqui no cantinho. Vem aqui, ó. Sandra, por favor. Não, você sabe que eu sou, né? Claro. Claro, tem certeza? Quem não há de saber? A voz muda, né, irmão? Mas sou sua mesmo. Ô, gente, o Arnaldo foi professor dos meus 2 filhos. Tá bom? Na educação infantil. Exatamente, na escolinha Pés no Chão. Tiago Felipe é uma pessoa realmente adorável e que faz parte aí, não é, da história, do percurso escolar dos meus 2 filhos. E que foi um momento muito bacana, um tempo bom, né, Arnaldo? E eu sei que eles hoje, as posições que eles têm, né, falando aí de filhos, pais e tal, elas de algum modo remetem àquilo que foi aprendido, socializado, sociabilizado lá na Pés no Chão. Bacana demais, viu? Não vou fazer. A grande referência deles é o professor que tocava violão, que ia pro quintal com eles, lembra, Arnaldo? Subir nos pés de manga, de carambola, lembra? Ninguém caiu. Não. E se caísse, não passava no chão. Então, nenhum problema. Então tem aí essa coisa bacana, né? Aí com o Arnaldo. Maria Rita, eu acho que eu leio, assim, não vou dizer tudo, evidentemente, mas boa parte das coisas que você escreve, gosto muito, né? Nenhuma novidade aqui, eu acho. Eu queria apenas fazer algumas observações, muito no sentido, claro, não é, de contribuir aí com o debate e falar um pouco também do que eu penso. Eu acho que a gente é muito bonzinho quando fala que o Bolsonaro é de direita. Eu acho que ele é uma excrescência. Ele não pode ser um cara de direita, porque por mais que eu odeie o Aloysio Nunes, por mais que eu odeie o Alckmin, não voto nele, não voto em Opus Dei, não é? São pessoas que têm um mínimo de elaboração em termos de uma formação política. O Bolsonaro é nada, então eu acho que a gente é muito boazinha com ele quando fala que ele é de direita. Ele, para mim, é uma excrescência da política brasileira, né? Fascista, pronto. A outra coisa é a seguinte, com relação à Rede Globo. Eu acho que a Rede Globo é criminosa. Acho que a gente não pode ter medo de dizer isso. A Globo é criminosa. Nenhuma democracia no mundo sobrevive, suporta uma Rede Globo. E se nós até hoje, enquanto sociedade civil organizada, não conseguimos discutir a lei dos média,
Não é? Eu me lembro que no governo Lula, no primeiro governo, houve uma tentativa de se criar aquilo que está previsto em lei complementar na Constituição brasileira, que é a criação de um Conselho Nacional de Comunicação. Nada de absurdo nisso, absolutamente nada, não tem nada a ver com censura, não é? E quando a ideia foi lançada, assim, foi um inferno, capitaneado pela Rede Globo. Então, eu não sei, a estratégia de criação do Conselho Nacional de Comunicação, ela deveria ter ocorrido de uma outra maneira, não sei, nem quero julgar. Né? Não é hora, eu acho, de julgar, mas de lembrar as tentativas de acerto que também foram feitas. A Globo é criminosa. Isso, para mim, é muito claro. Nenhum país sobrevive à existência de uma rede de comunicação que detém quase 80% da audiência. Isso é de um autoritarismo sem nome, sem nome. Né? E nós discutimos desde os anos 80 as políticas de democratização da mídia. Lembra já que relatório McBride? E que a gente, na verdade, não conseguiu avançar. Mas nós temos aí o Conselho, o Conselho não, há uma instituição, não é, de democratização da mídia que está na luta e etc, etc. Eu não sei, né, o que a gente consegue. Mas é isso que eu queria deixar muito claro, ela é criminosa. E quando ela põe velho Chico no ar, na verdade, é mais um mecanismo de manipulação. Eu não acho que seja... o Adorno explica muito bem isso num texto maravilhoso dele sobre a indústria cultural. Né? São os vendetas que ele vai chamar, que são mecanismos que os meios de comunicação utilizam para disfarçar a sua própria manipulação e passar uma ideia de discurso contra-hegemônico, que não é. A outra coisa que eu queria dizer, tira óculos, põe óculos, é o seguinte: Minas se movimenta muito. Gente, eu acho que todo mundo aqui sabe, não é, de como você tem hoje religiosos, não é, na igreja, na hierarquia católica aqui em Minas, que estão fazendo um trabalho belíssimo com as ocupações e os assentamentos. Então eu queria só lembrar isso, sabe, Arnaldo? Como que... Oi? Padre Henrique está aí. Cadê? Não é não, padre? Não é as ocupações e os movimentos populares que têm demonstrado um vigor muito grande. E eu acho que a gente não pode esquecer, não é, dessas estratégias que são de resistência. A exemplo de 64 com a SEBS, hoje a gente tem sim uma tentativa de reorganização de comunidades religiosas por meio da discussão política, da ocupação e da apropriação pública dos espaços na cidade. Só isso que eu queria dizer. Você é muito fofa, obrigada mais uma vez. Eu posso dizer uma coisa? Espera, só um minutinho, deixa eu só dizer uma coisa para ela. Bom, obrigada. Fofa é a mãe, desculpe. Você tem razão, sobre a Globo, inclusive, tem razão. E esqueci de dizer que em São Paulo as ocupações também são importantes e esqueci de lembrar alguma coisa que é também em São Paulo. Uma esperança, que é o MTST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, além do MST, que é o maior movimento social ainda do mundo, né, o MTST, e o Guilherme Boulos, que é o nosso candidato. Ele é o nosso candidato, né, Guilherme Boulos. Tá bom. Tem mais uma pessoa, né? Tem a Lúcia e depois a Eunice. Você pode ir lá na frente, se você aparecer no vídeo? Eu não sou proibido de entrar aqui, eu não vim escrever. Fazer o quê? Estou proibido de entrar, eu estou
eu fui no banheiro. Tá bom. Tá caladinho aí. Eu não vou falar. Lula livre. Fora Moro! Mais velha eleitora. Velha não. Fora Moro! Experiente. Não, agora aqui, ó. É fina. Lula morrida. Vamos lá. Nosso candidato é Lula. É Lula? É Lula? Lula livre. Lula livre. Vamos lá. É Lúcia ou quem que é, Marcelo? Lúcia, já está aqui. Já está com o microfone já. Lúcia, a palavra é sua, 3 minutos. Bom, Arnaldo e Maria Rita, eu tenho escutado muito que realmente é ponderável que seja falado a questão da anistia. E a questão da anistia foi anistia ampla, geral, restrita, as pessoas que participam da Comissão da Verdade. Eu tenho uma filha que fornece muitos elementos para a Comissão da Verdade, com pesquisa, tudo isso. Mas eu acho que essa questão precisa ser mais aprofundada, porque quando começou o movimento da anistia, eu tenho amigos aqui que participaram, que tiveram familiares presos, torturados, exilados, há uma questão que não é que isso seja uma justificativa, que era a única anistia que era aceita. Quando nós chegamos em... Sim, mas eu, por outro lado, foi disso, mas não é só porque era possível. Tem a consequência ruim. Agora, ocorre o seguinte, no dia da votação, na véspera, tinham ônibus do Brasil inteiro, mães, senhoras velhinhas, onde está meu filho, aquele... Todos os deputados que estavam sumiram, né? Nós entramos, assim, em Brasília, né? Aquela época era a música do Vandré, que a gente gostava de cantar, né? O Caminhar. Então, soltaram bombas e tal. Então, é o seguinte, o clima era esse. E eu depois fiquei repetindo, sabe, Maria Rita? Quer dizer, se não houvesse a volta dos exilados, os que estavam nas prisões, como Dilma, né, poderiam morrer na prisão. Então, eu acho que a queda da ditadura se deve também ao movimento da anistia, mesmo da forma que ele foi feito, sabe? E eu acho também, me preocupa um pouco, porque como foi uma luta assim, de casa em casa, Elisa, minha amiga, está aqui, né, foi testemunha, foi uma das fundadoras do movimento, era aquela luta, as pessoas fechavam a porta, falavam, não vem, nós temos medo, tem toda uma história. Então, eu acho assim, que esse ponto, eu vou ser rapidinho aqui, é só assim, porque eu acho que também, na hora que a gente fala, né, assim, um pouco dessa anistia, porque os torturadores, eles estão aí ainda, mas eles podem ser penalizados pela lei de... Não pode, tortura é um crime inafiançável, né? Não são. Então, né, eles não seriam, talvez, do mesmo modo. E para não desconstruir também alguma coisa de luta que ajudou a queda da ditadura. Foi a pressão externa, mas em grande parte. Não, assim, não, eu estou falando que você desconstruiu, mas é um pensamento mesmo vigente, um pensamento comum, e eu trouxe aqui mais porque eu fiquei pensando nisso, eu tenho escutado isso muito, mas para a gente também pensar um pouco, sabe, que foi um momento que ajudou também na queda, né? A Dilma hoje está aí presidente, porque saiu também, porque ninguém aguenta tanto tempo de tortura em cadeia. Então havia uma emergência. E eu acho que isso foi uma parte importante, sabe, Maria Rita? Eu estou dizendo que você está fazendo uma desconstrução. Sim, aí depois Você quer falar? Sim. De jeito nenhum. Não, mas a conclusão é essa. Eu acho que mais, né? É isso. Eu não sei se eu me expressei mal. Eu de jeito nenhum critico, eu falei ao contrário. Os familiares que estavam desesperados para tirar os seus parentes da cadeia. Eu só estou dizendo que a consequência disso fez que o pós-ditadura do Brasil tenha sido muito mais conciliador do que o dos outros países do Cone Sul. Mas não é que essas pessoas que lutaram pela anistia, nos termos que foi, queriam isso. Queriam tirar seus parentes da cadeia. De jeito nenhum eu culpo as mães, os irmãos, os filhos
de quem estava preso e que aceitou essa condição de anistia. Mas as consequências foram terríveis. Quer dizer, o Brasil não fez comissão da verdade, não puniu militares e continua... não puniu torturadores. É só para fazer uma análise do nosso conservadorismo de hoje, da nossa violência policial e dos golpes. Né? Tá, acho que terminou. Não, aí é só o seguinte, eu entendo seu pensamento, já fui muitas vezes dos relatórios da Comissão da Verdade, tudo isso, entende? O que, assim, porque sempre a gente fica um pouco nisso, as famílias estavam sofrendo, mas não era, eu acho que foi, assim, um ato político, além desse sofrimento, que era importante no momento, sabe? Que era possível no momento para permitir a volta e fazer uma reconstrução política, sabe? É mais um pouco o enfoque. Não é que você, claro, não desconhece isso, tem certeza, tá? E só uma coisinha do medo, é que eu acho que quando a gente fala essa questão do medo, nós temos medo, os filhos da gente vão sair à rua, vão ser atacados, o nome do avô, do pai já está lá no ISNI, né? É o caso da nossa família. Então é o seguinte, mas eu acho o seguinte, a questão do medo tem lugares diferentes, né? Eu fui na Câmara no dia do Marielle Vive e eu achei muito interessante um rapaz, né? Ele é gay e ele tem uma maneira de se vestir, mais assim, de brinco, de uma forma assim. E ele falou, gente, vocês vão para casa, mas eu tenho medo, muito medo, porque eu saio daqui, eu sou negro, né? Eu sou gay, e a polícia parece que já até sabe e vai atrás. Então eu acho que o medo tem dimensões diferentes. E a gente também tem que, na hora que aborda as pessoas, que conversa, a gente tem conversado no meu bairro, em vários lugares, mas a gente tem que estar presente assim. Porque esse medo que está se instalando, ele é diferente de acordo com a sua posição ali. Né? Que é uma coisa clara, é evidente, mas que eu acho que é outra coisa. E a terceira coisa é a seguinte, que as esquerdas precisam se unir. Sabe, Arnaldo, muito. Eu acho que o PT tem que ter muito cuidado agora de não tomar assim uma posição ou vaidosa ou isso, porque ele tem que se unir. Se não houver uma união das esquerdas, nós não damos conta disso que está aí, não. E é muito difícil, porque na hora da escolha dos candidatos, tudo isso. E o Boulos e aquela outra menina, né, que é do partido do PC, a Manuela, eles deram um exemplo maravilhoso. Eles, na hora, não se preocuparam com o partido, né? Então, agora, não é tanto partido, é uma união de esquerda. Senão, nós vamos ter Bolsonaro e pronto, e acabou. Muito obrigada. Lúcia, militante de longo tempo. Tinha mais uma pessoa. Tem mais dois, mas você quer responder, que é a Sandra? Não, para ela, eu concordei com o que ela falou, só que fiz uma... A Sandra. Tá. Não, eu também concordei com você. Quando eu falo que a Globo é muito astuciosa, eu não estou dizendo... Quer dizer, não é uma defesa da Globo, entendeu? É para dizer, é por isso que ela é a maior rede. Se ela fosse diretamente de direita, assim, escancaradamente, ela perderia uma parte da... Ela não tem estratégia, mas exatamente. E no fim da ditadura, se por um lado ela apoiou o golpe, apoiou a ditadura, no fim da ditadura, ela começa já a colocar umas novelas, porque ela está visando o seu público. Não, mas é muito mais astuciosa. Bom, o PMDB é astucioso da sua maneira. É um PMDB da mídia, boa. Bom, gente, só tem... é isso? Depois mas você acho tem que que tem comentar a mais... minha frase lá, né? Deixemos o pessimismo para melhores dias. Deixemos o pessimismo para melhores dias. É a última. Não, essa frase é tão boa, não sei nem comentar. Mas, de fato, o que seria o contrário do pessimismo? Vamos deixar o pessimismo para quando a gente puder, como no governo Lula, a gente falava, isso daí não vai dar certo, a gente se reunia para criticar, né? Porque não era tão à esquerda quanto a gente queria, ali dava, né? Ali dava para a gente fazer isso. Deixemos para melhores dias, concordo totalmente com você. Quem que é o próximo, Emanuel? E pior do que essa frase é só uma que um amigo meu falava, fica tranquilo, dias piores virão. Pois então, essa é de arrepiar. Se der tudo certo, nós estamos fodidos. Eunice.
Eunice. Tá aqui na frente. Gente, as mulheres hoje estão maioria absoluta. Primeiro eu gostaria de cumprimentar Godoy. Eu te conheci em Januária, minha terra. Opa, lá é bom. Com o André Quintão, comemos um peixe lá, um dourado, lembra? Isso, Tem muitos anos, você não lembra mais não. Não, eu lembro do André. Lembra? Não lembra não. É um prazer estar aqui no debate. Eu sempre fui muito arredia política, sabe, gente? Não sou partidária, nunca quis, assim, me envolver, mas chegou um certo momento de tanto andar com o André Quintão, ir para lá, para cá, conhecer André, esse povo todo, né? E esse lado meu de um senso de justiça e de caráter, de saber que eu nunca perdi as minhas origens, de onde eu vim, né? E a coisa foi tomando conta, e acaba, assim, realmente tomando conta. Primeiramente, Fora Temer. Não, fora Temer não. Primeiramente, Lula livre. Eu acho, assim, meus pais me ensinaram, assim, a ser uma menina que não temos nada. O que nos vale é o que somos e a palavra que temos. Então, o senso de justiça dentro da minha casa sempre se prevaleceu. E eu consegui chegar até onde eu cheguei, usando de uma certa valentia, porque vim lá do norte de Minas, uma região pobre, sofrida, né? E também pelo esse senso de justiça, de querer sempre estar apostando que ela vai prevalecer, ela vai vencer. Que não seja dos homens, que sejam de Deus, entendeu? E quando aconteceu essas coisas todas que vocês já sabem aqui no Brasil, a história toda aí do golpe, eu vinha sempre perguntando, eu perguntava para as pessoas, eu quero só que vocês me falam o que faltou. Porque eu acredito que se faltou, agora não temos mais de deixar faltar. Que é o seguinte: na minha pobre ingenuidade, analfabeto político, eu queria saber assim, gente, quando eu vi os debates entre Aécio, tudo bem, Lula ganhou, a Rede Globo foi lá, né, e pá, ajudou, e aquela coisa toda, o Brasil melhorou, e a gente viu a ascensão das camadas, né, mais sofridas, tendo seu espaço, né, nas migalhas de um bolo grande, né, e de repente quando a Dilma tomou seu primeiro mandato e foi lá com o Aécio disputar, lá que teve aquelas coisas horrorosas, que a gente, um pouquinho mais de cabeça, viu, percebeu, eu falava assim, gente, quando ele falou que ele ia derrubar, desmantelar, eu falava para o pessoal, que tem muito mais, né, envolvimento, mais profundamente político, eu falava, isso tem que ser levado a sério, gente. Vamos fazer, prestem atenção no que eles estão armando. E parece que ninguém percebeu, foi deixando levar. Eu acredito que o Lula tinha sido chamado imediatamente para ser qualquer coisa da Dilma, para ter fórum privilegiado. Não fizeram. Aí parece que ninguém me ouvia. Mas eu também é significante, né? Eu também não era nada, né? Eu não sou nada. É verdade, assim, politicamente falando. Aí o que acontece? Eu acredito só o seguinte, gente, tem que ter uma comissão de inteligência do lado de cá, porque já era para ter percebido que isso ia acontecer de antemão, sabe, Maria Rita? E usar da psicanálise, usar não sei o quê, para poder falar assim, gente, vai acontecer o pior do pior. Vamos, ninguém, o tanto de gente inteligente que eu conheço, que eu converso cada noite que eu saio, é de esquerda, é do PT, é do não sei o quê, eu volto para casa admirada, nossa, que cabeça, mas por que não tiveram cabeça para perceber que esse Aécio Neves, junto com um bocado de gente aí, malandro, essa quadrilha toda, ia chegar nisso. Então, assim, sinceramente, eu gostaria que vocês pensassem nisso e daqui para frente criassem uma comissão de inteligência.
obrigada. Muito obrigada. Ela samba. Ela samba. Próximo, gente. Mais um. Mais um. Quem era a última pessoa? Aloísio. Cadê você, Luísa? Tô chegando, Arnaldo. Um homem, mais um homem. Poucos homens falaram. Esse moço é da imprensa, viu? Boa noite. Cuidado com ele que ele é da imprensa. Arnaldo, se a segunda é democrática, eu venho, viu, Arnaldo? Tá bom. Mas então, Maria Rita, prazer conhecê-la. Eu sou jornalista e atuo há muitos anos, né, no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Uma colega que falou. Em primeiro lugar, sobre o resgate histórico. Você falou muito da resistência dos negros brasileiros, né? Mas eu gosto sempre de relembrar também da resistência indígena. Em 1808, quando Dom João, a caminho do Brasil, decretou a abertura dos portos, ele decretou também a guerra contra os índios do Rio Doce. Extinguiu a maioria das etnias, né, indígenas do Rio Doce. Então isso é importante registrar na nossa história, né? É muita resistência que o povo já ofereceu à ocupação, à dominação, né, etc. Em relação à mídia, nós não podemos ser condescendentes de forma nenhuma com os grupos midiáticos que dominam a mídia brasileira, de forma nenhuma. A Globo é a principal, né? Mas tem muitos outros, né? O governo brasileiro, o governo Lula e Dilma o governo Lula não enfrentou essa situação, né? O governo Lula não propôs criação de conselho, fomos nós que propusemos, sindicatos de jornalistas na época. O governo Lula não fez esforço para criar conselhos, os deputados do PT não fizeram nenhum esforço para criar conselhos. Nós debatemos isso, debatemos durante muitos anos, mas o debate na mídia foram durante poucos meses, que em 3 meses acabaram conosco, né? Acabaram conosco. Então, isso é um dos problemas da esquerda brasileira, né? Não ter conseguido enfrentar essa situação. E por último, e você sabe disso, inclusive, que foi colunista da Folha de São Paulo e demitido da Folha de São Paulo. Estadão. Isso. Agora, o que eu queria te ouvir um pouco também é sobre a questão do judiciário, né? Porque o desequilíbrio de poderes que aconteceu no Brasil nos últimos anos, que culminou nessa crise institucional, além de política, além do golpe midiático, etc., o desequilíbrio de poderes é enorme. O judiciário passou a dominar, né, o poder brasileiro, a legislar, tudo. Suplantou o executivo, suplantou o legislativo. E dentro dessa democracia burguesa que nós vivemos, nós sabemos que é necessário ter um equilíbrio entre os poderes. E o judiciário suplantou isso tudo. Não só o poder judiciário, magistrados, mas também aquelas instâncias quase judiciais, tipo o Ministério Público, né? Eu queria ouvir você sobre isso. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Aloysio, cara aqui é velho de guerra, viu? Mas assim, um dos motivos, possa ter o erro que ele tenha tido, um dos motivos do Zé Disseu ser o inimigo número 1 do Brasil, que a imprensa fez, porque ele, quando ele assumiu lá a Casa Civil, ele começou a distribuir, você sabe disso, verbas para milhares de jornais de bairro, rádios comunitárias, virou inimigo. A democratização da imprensa. É só isso, corroborar com o que você falou. O governo Lula não investiu nessa questão, não sei se tinha perna, se não tinha, qual era a prioridade no momento. Faltou coragem. Faltou coragem, é isso. Olha, Luiz, eu concordo com tudo que você falou, mas eu não sei comentar, não. E principalmente sobre o judiciário. O judiciário, a única coisa que eu posso comentar, porque o resto... Oi? Fora Moro, fora metade daquela turma toda. Mas a única coisa que eu posso comentar, do ponto de vista mais do efeito psicológico, que é muito assustador, porque quando as pessoas começam a ficar desacreditadas das instâncias políticas, e infelizmente houve mesmo muita corrupção, mas não é isso, porque continua havendo. Né? Se tudo isso tivesse sido para acabar com a corrupção, ainda teria uma pequena vantagem, embora tenha desmontado com um monte de projetos sociais, de programas de governo importantíssimos, de empresas. Enfim, a corrupção continua, né? Lá, correndo solta, agora os coxinhas não estão mais preocupados com ela. Agora, o que é assustador é que as pessoas, na fantasia, acham que o judiciário é justo. Não é? Representa uma instância superior, os heróis, os que não se metem com política. Imagina a ideia de que não
não se metem com políticos. Sérgio Moro, imagina, visto fotografado dando risadinha com a Aécio e manda prender o Lula. Quer dizer, não se metem com política. Então, a fantasia do judiciário é muito terrível. Nós podemos, de fato, nós já estamos sob uma espécie de ditadura do judiciário que pode piorar, não é? Imagina se o Moro resolve se candidatar e ganha, porque ele é o novo herói do Brasil. Imagina o que vai ser. Então, é claro que a gente tem que se precaver, mas eu não sei fazer um comentário psicanalítico sobre isso, a não ser no sentido mais arcaico, quer dizer, a gente espera que o juiz seja aquele pai justo, a gente não se infantiliza diante do juiz, mas esse comentário é um pouco banal para o nível dessa discussão que está muito boa. Então, só me resta agradecer imensamente. Eu acho que eu mais aprendi do que qualquer outra coisa. As pessoas aqui não teve nenhuma fala dispensável, foi tudo muito importante, foi um trabalho de grupo. Muito obrigada. Gente, vamos bater palma para o Jean. Moça generosa, né? Assim, de ter vindo, repito, foi generosa. Ela veio por conta dela mesmo, pagou a passagem dela. Não, eu estou pegando por fora. Mas veio pelo. Eu falo que a gente olhando aqui no Brasil, as pessoas mais inteligentes são todas de esquerda. E você, quando eu falo psicanálise, eu falo Maria Rita Kelly. Isso. Teatro, Augusto Boal. Isso. Fotografia, Sebastião Salgado. Música, Chico Buarque. Mineiro. Sebastião Salgado de Minas. Isso aí. Ô, gente, Mariana Chauí, eu estou distribuindo aí um texto de um psicanalista aqui de Minas, Evaristo, vou deixar um conselho aqui, Rita. Nós vamos também na Câmara lá, nós estamos fazendo lá, Rita, um seminário sobre o genocídio da juventude negra, vai ser dia 25, lá na Câmara Municipal, fazer um trabalho para ver que providências a gente pode, que medidas, junto com o governo do Estado, com a Prefeitura, a gente pode... O deputado federal Reginaldo Lopes fez isso em nível nacional, nós estamos fazendo isso aqui em BH, vamos ver o que a gente pode trabalhar. E dia 18 de junho, Maria Rita... Não, mentira. A Tereza Cruvinel, né? E você tem que vir outro dia, viu, Rita? Você tem que vir porque no espaço público, porque o pessoal lá embaixo ficou puto da vida com muita... tá, com toda razão. Então você tem que vir, falou? Eu vou trazer o estatuto do idoso para poder entrar. Muito bem, Rita. Muito bem, Rina. A Rina. Então, gente, vamos agora tomar uma cerveja, agradecer o Dias pelo espaço. O quê? Eu quero mencionar duas coisas. Primeiro, quando vocês falaram caridade, pessoas caridosas, que dão cobertores, que dão prato de comida, que dão copo de água, eu conheço muita gente de bem, pessoas de caráter que dão prato de comida, que dão cobertor, mas jamais votariam à esquerda que lutam contra a desigualdade social. Uma coisa ampla. Não que dá prato de comida, mas dá oportunidade. Mas para dar oportunidade. Não só um pratinho de comida, mas para combater a desigualdade social. Que todos tenham, como dizia o Lula, 3 refeições por dia. Não é uma que eu vou dar para um. Eu quero uma coisa ampla e restrita. Quem pensa isso é de esquerda. Eu sou de esquerda. Não, mas tem muita gente. Não, é porque a gente só está falando, sabe o que está falando? É sensibilizar o filho para não ser fascista, né? Assim, um gesto desse de solidariedade, é isso que está falando. Gente, E outra coisa, Arnaldo Augusto. Você falou dos negros. Vamos ver dos LGBT que ontem mataram. mataram a Mateusa. Mateusa lá no não, de uma travesti. A Mateusa foi violentada e queimada lá no Rio de Janeiro. Mateusa. Oi. Sou eu, sou assessor do... O pessoal do Coletivo Alvorada mandou um presente aqui entregar. Gente, então, dia 18, põe na agenda aí. A Tereza Cruvinel vai tratar sobre isso, viu, Luísio? Sobre a imprensa. Sobre a imprensa. Gente, ó! É aqui, ó!
Ô, gente, Lula... Só mais outra coisinha, ó. O livro da Rita Kel está sendo vendido aqui pelo Cebola, né? Tá, livro legal. E dizer que... Ô, Rita... Não dá pra marcar mais nada não, Arnaldo. Marcar o quê, gente? Não, gente, sim. Na biblioteca pública. Sabe o que é? Não, deixa eu contar. Aqui, ó. Espaço público. Eu não posso usar a biblioteca para fazer isso. Mas tem a Assembleia, tem a Câmara. Abraço da cidade. E não dá mais não. Tá bom, eu vou pensar uns... Isso. Use a sua inteligência. Tá acabando. Ô, gente, então, valeu. Ô, Rita. Obrigado, viu, Rita? O Du Alvorada fez um presente pra dona Rita Kel aqui. Beleza. Vou tomar cerveja, comer um tira-gosto aqui, que é dos melhores. Aqui nós não gastamos dinheiro. Marcelo? Só um minutinho, Arnaldo.